portanto, agradeço mais uma vez o convite, que também faz sentido nós participarmos do ponto de vista de divulgar o trabalho que vamos fazendo. Muitas das vezes são trabalhos em parceria com empresas, outras vezes mais de caráter de investigação, mas de qualquer das formas só faz sentido, ou também faz sentido, não ficar com este trabalho só publicado em alguns papers científicos, mas também divulgá-lo à sociedade e, portanto, principalmente às empresas e aos intervenientes que precisam desta informação. Quando falamos do tema inovação e sustentabilidade, portanto, neste caso aplicado ao futuro dos botões, qual o caminho da sustentabilidade e inovação dos botões? Desde já tenho que dizer que há muitos caminhos, dependendo daquilo que se procura para cada projeto específico, e como tal não há um caminho certo para ser generalizado, mas sim há várias soluções. Neste caso, nós temos trabalhado muito na área dos botões com low carbon, portanto os botões com reduzida pegada carbónica, portanto no sentido de reduzir principalmente o teor de cimento de Portland e consequentemente de clinker, que é aquilo que provoca uma grande parte da pegada carbónica, mas também, portanto, conjugado com a adição de vários produtos que muitos deles são resíduos e desta forma podemos potenciar uma melhor sustentabilidade e muitas das vezes com vantagens muito acrescidas do ponto de vista de propriedades dos botões. Neste caso concreto, portanto, vamos focar este tema nos botões leves com adição de argila calcinada. Eu separei, portanto, aqui o tema em alguns tópicos. Vou começar com uma breve introdução que não me vou esticar porque temos muita coisa para ver com mais interesse. Só para fazer um enquadramento do ponto de vista de sustentabilidade focada no botão, nós temos que ter em conta as 3 dimensões ou vertentes desta temática, embora salientando mais a parte ambiental, com os seus indicadores, não podemos esquecer a parte portanto, económica, portanto, económica ou financeira e também social. E neste tipo de abordagem que fazemos de botões mais sustentáveis, mais ecoeficientes, está sempre presente a questão da circularidade. Portanto, quando queremos introduzir, claro que nunca se pode otimizar todas estas vertentes na mesma solução. Muitas soluções são mais focadas num aspecto, outras noutros, mas claramente a utilização de resíduos, reduzindo resíduos, reutilizando materiais, reciclando, minimizando desperdícios, são tudo lógicas de aumento da sustentabilidade. Todos estes parâmetros são geralmente avaliados por uma análise de ciclo de vida, portanto uma avaliação de ciclo de vida, em que todos os produtos ou soluções construtivas têm impactos negativos ou outros positivos e têm que ser avaliados em diversas vertentes e combinados. Portanto, esses indicadores são avaliados em todas as fases ou todas as etapas da produção, desde a extração das matérias, processamento, produção, até a utilização e fim de vida, que é também importante, muito analisado. E a questão que se coloca é, muitas vezes somos confrontados com esta questão porque há muito este ataque público ao botão, dizendo que não é um material sustentável de todo, portanto é completamente errado dizer esta afirmação. Na realidade há muitos indicadores combinados, sozinhos ou combinados, que sustentam o facto do botão ser claramente um material muito sustentável. Agora a questão é, pode ser mais? Claramente, portanto, podemos aumentar ainda mais a sustentabilidade do botão. É isso que estamos a procurar fazer de uma forma consciente e, portanto, para obter melhores níveis de eficiência, quer em termos de desempenho, quer em termos de redução de impactos ambientais, entre outros. A questão também de porque é que se constrói tanto em betão, portanto, também é mais ou menos óbvia pelo baixíssimo custo e pela tecnologia global da solução e a própria versatilidade de ser um material muitas vezes designado como pedra líquida, que é moldado em fresco e permite ter depois um endurecimento e uma solução final com uma variedade quase ilimitada de formas. As desvantagens, como eu estava há pouco a dizer, têm logo a ver com, do ponto de vista da sustentabilidade, qual é que é o aspecto muito negativo do ponto de vista da sustentabilidade, é a pegada carbónica. Portanto, a produção de cimento de Portland geralmente resulta, este número é variável, mas
800 por cada quilo, por cada tonelada de cimento Portland, normalmente há a libertação ou emissão de cerca de 800 kg de CO2, e, portanto, que tem uma contribuição muito grande no efeito estufa e nas alterações climáticas. A extração de recursos naturais e energia em todas as fases também tem um peso significativo nos indicadores de sustentabilidade, quando fazemos a avaliação de ciclo de vida, entre outros, mas isso depende da finalidade também da avaliação. E a grande questão é, então, como tornar os botões mais sustentáveis. Portanto, na realidade não há uma só solução, mas uma combinação de várias estratégias numa global. E a global envolve, claramente, todos estes aspectos. Tentar descarbonizar, portanto, todos os materiais constituintes do botão e os processos por ele envolvidos, aumentar a eficiência ou a ecoeficiência do botão nas várias vertentes, integrar resíduos e materiais reciclados sempre que possível, porque obviamente não vamos colocar, entre aspas, lixo no botão. Portanto, vamos colocar algo que seja uma mais-valia do ponto de vista ambiental e que seja uma mais-valia para o botão. Utilização preferencial de materiais locais, minimizando a pegada de energia não renovável. Aumentar a durabilidade do botão é uma estratégia excelente para diminuir os impactos negativos de alguns aspectos da produção do botão, que são incontornáveis. Garantir a qualidade, produção e execução, que também ajuda a garantir a durabilidade. E as ações integradas, que aumentam o ciclo de vida dos materiais e a vida útil das estruturas de botão. Portanto, claramente estamos aqui, portanto, este é o enquadramento do que é que nós temos que fazer em qualquer solução de botão, seja botão leve, seja o tipo de botão. E, começando com os botões com reduzido teor de cimento. Portanto, nós identificámos a necessidade de reduzir a dosagem de clinker, portanto, o cimento Portland, e os botões com reduzido teor de cimento têm esta vantagem de reduzir drasticamente o clinker, substituir por outras adições que geralmente são pozolânicas. Faz-se uma otimização granulométrica, que é muito possível ver aqui na figura, portanto, obtendo uma otimização e uma redução da água da amassadura, conseguimos ter um excesso de água que não está lá a fazer nada e só vai prejudicar. Portanto, removendo esse espaço todo, otimizamos a compacidade e todas as propriedades de desempenho do botão. Tudo isto é feito à custa também da ajuda de superplastificantes e com essa redução de volume de ligante e do espaço interpartículas, substituindo também o cimento por adições pozolânicas, conseguimos ter um resultado final muito melhorado. Então, os principais parâmetros claramente, passa primeiro por reduzir o teor de cimento Portland. Geralmente, obviamente que este limite não é, geralmente baliza-se entre 150 a 250, mas desde já digo que faço muitas vezes botões com 125 kg de cimento Portland, que representa ainda menos de clinker. Adição de ligantes pozolânicos, que podem ser cinzas volantes, sílica de fumo, escória de alto forno, pozolanas naturais, onde existem, ou onde estão disponíveis, metacalinos ou argilas calcinadas. Portanto, temos aqui uma série de soluções para podermos adicionar. Também a adição de filler calcário como complemento ao pó ligante, ao pó da matriz ligante. Permitem, então, fazer uma composição de betão com elevada compacidade, jogando com todos estes parâmetros, reduzindo a água e com a ajuda do superplastificante, como disse. Os ligantes, portanto, não tem que ser, como disse, apenas com cimento Portland e, portanto, a legislação normativa permite o enquadramento com vários tipos de cimento que podem ser usados e também as adições que já referi anteriormente, entre as quais aproveito para dizer, portanto, que algumas das mais usadas temos sérias dificuldades em usá-las. Qual é que é o problema ou quais são as dificuldades? Bem, o cimento não vamos obviamente retirar o cimento nesta abordagem de cimentos com baixo teor de cimento. Não vamos retirar porque é um material fantástico. Portanto, o que devemos fazer é, eu digo muitas vezes aos meus alunos, portanto, não vamos ignorar o facto dos aspectos negativos do cimento, vamos sim potenciar as suas mais-valias, combinando com outros materiais que permitam minimizar os impactos e melhorar uma série de propriedades. Então, o cimento é bestial, é um material bestial, vamos usá-lo de forma racionada e otimizada. Portanto, para reduzir a pegada carbónica. Sílica de fumo, bem, um material clássico, portanto, muito utilizado em alguns botões especiais, com elevado custo, mas eu tenho sempre o cuidado de usar este material porque ele apresenta uma tendência para
ter alguma autodessecação superficial, quando há formulações muito específicas, e pode provocar fissuração superficial. Não é um problema de maior, mas pode existir este problema. As cinzas volantes têm atualmente baixa disponibilidade a nível global, principalmente na Europa. Em Portugal já praticamente ninguém consegue arranjar, e o custo tem sido crescente nos últimos anos, portanto, evitar, porque depois o mercado não as consegue obter facilmente. A escória de alto forno ainda é pior, porque é um material também fantástico. Quem percebe, quem domina estas matérias de betões, sabe que é um material muito bom, mas em alguns países ainda os têm, portanto têm este material disponível, porque têm produção para isso, mas nós já não temos há cerca de 2 décadas, portanto também evitar usar este material. Então, coloca-se a questão, se estes produtos são todos tão bons, e são de facto, qual é que é a solução? Bem, a solução passa, entre eventualmente outras, que existem outros caminhos, por exemplo, nós podemos reciclar cimentos, podemos usar cimentos já ativados de alcalinamento com alguns destes produtos, mas tudo passa por ter uma pozolana de base, portanto, um material pozolânico rico em alumina e sílica, ou neste caso mais em sílica do que alumina. Portanto, a solução pode passar por pozolanas naturais, caso estejam disponíveis relativamente próximas, senão começamos a ter um problema de gasto e impacto associado à energia. Portanto, e eu já testei uma série delas, algumas funcionam muito bem. Argilas calcinadas, ou pozolanas calcinadas, também são uma solução que, embora tenham um custo de energia para calcinar o material, se ele depois tiver uma mais-valia do ponto de vista de diversas propriedades, pode ser claramente um produto ganhador, como iremos ver já de seguida. Quanto aos agregados a usar nos betões leves com reduzido teor de cimento, bem, os agregados de densidade normal geralmente são usados nos finos, e depois usamos grossos para colocar a matriz mais leve, a parte mais leve, que neste caso com os agregados Leca. Apesar de haverem diferentes tipos de oferta do ponto de vista de densidade e resistência e mesmo granulometria, nós, para betões mais especiais, com melhor desempenho de resistência, claro que selecionamos os mais resistentes e naturalmente um bocadinho mais pesados. Aqui a microestrutura dá para perceber a forma e a estrutura alveolar no seu interior, portanto a forma como depois interage. A granulometria, à semelhança de todos os outros agregados, portanto deve ser devidamente estudada. Portanto aqui estou a passar um bocadinho mais depressa, porque isto já foi abordado noutras sessões, só para fazer um enquadramento. Também as propriedades associadas à absorção, sendo um material poroso, portanto a Leca é um material claramente poroso, que tem uma série de vantagens com isso, tem que ser controlado, portanto, saber qual é o teor de umidade que temos atualmente, para saber qual é a água que vamos adicionar para não ter água em excesso, porque se isto não for controlado, o betão que vai resultar pode ter sérios problemas, inclusive de falta de homogeneidade e perdas de resistência e tudo mais. O próprio desempenho mecânico, a resistência das lecas está associado também à sua massa volúmica, temos isto tudo correlacionado com a respectiva massa volúmica. Também sabemos que os partidos têm alguma influência, principalmente para betões de resistência mais elevada. Ainda assim, conseguimos desempenhos notáveis com as frações mais resistentes, mas se quisermos ter ainda melhor fiabilidade no resultado final, portanto, podemos usar uma fração que não tem praticamente partidos, ou pelo menos é um valor residual de partidos, combinando diferentes granulometrias. Então, do ponto de vista de composição, há vários métodos, não vou estar aqui a explicar um especificamente, mas temos que ter sempre em conta os valores-alvo de especificação do betão. A densidade, a classe de densidade, normalmente andamos entre os 1.500, 1.600 a 2.000 kg por metro cúbico. Classe de resistência, podemos andar aqui com resistências desde os 20 ou 25 até cerca de 60 megapascal. A consistência, geralmente trabalhamos com S3, S4, podemos ir ao S5, mas temos de ter algum cuidado com a estabilidade do betão para evitar segregação, principalmente se for manuseado por quem percebe menos de betões ou tem menos experiência. Quanto à previsão de resistência em si, bem, independentemente do método de previsão para a matriz ligante, nós sabemos, consoante aquilo que escolhemos para a matriz ligante, tem um certo nível de resistência expectável. E sabemos também que ajustamos granulometricamente o conjunto de agregados e depois vamos quantificar qual é a perda de resistência que os agregados de Leca vão provocar no betão. Se a Leca for de elevada resistência, poderão ver aqui que
O ponto onde ele vai ter uma redução de resistência é um ponto muito baixo, quer dizer, é um coeficiente muito baixo de redução da resistência. Quer dizer que a perda intrínseca é muito menor e, portanto, temos um resultado final com um betão com elevada resistência na mesma, portanto, não será ao mesmo nível da matriz, mas relativamente próximo. Temos uma abordagem semelhante para o módulo de elasticidade, portanto, com tudo quantificado e permite-nos controlar todos os processos e passos de quantificação. Quanto à dosagem em si, portanto, conforme disse há pouco, temos que controlar bem qual é o teor de umidade existente e saber qual é que é a água que os agregados leves vão absorver. Tirando isso, trata-se de um betão absolutamente normal. Se os agregados estiverem previamente pré-saturados, portanto, se a leca estiver previamente pré-saturada a cerca de 15% a 20%, já nem precisamos de utilizar qualquer água adicional para a absorção e, portanto, aí trata-se de um betão com um processo de amassadura perfeitamente vulgar. Em termos de caracterização mecânica, portanto, há várias propriedades que tipicamente se caracterizam ou que, neste caso, consultam nos códigos para fazer dimensionamento. No caso das resistências à compressão, nós sabemos como é que, quando quantificar os valores, portanto, quer para os 28 dias, quer em termos de como é que eles evoluem, qual é o endurecimento que têm com a idade. Aqui um exemplo para um determinado tipo de conjunto de betões leves. A mesma coisa para o módulo de elasticidade, estão correlacionados também com a resistência e com a densidade, portanto, tudo isto tem expressões muito simples de aplicar em projeto para estimar como é que o betão se comporta. E as propriedades de durabilidade, é um bocadinho mais difícil de o fazer, porque não há modelos concretos para isto, mas também estamos a trabalhar nesse sentido. Nós também sabemos quais são os parâmetros que geralmente nos conduzem a excelentes resultados do ponto de vista de durabilidade. E sabemos acrescidamente que os betões leves, mesmo com dosagens relativamente baixas ou moderadas de cimento, resultam geralmente, e a história também nos ensinou isso, resultam geralmente em desempenhos de durabilidade muito elevados, mesmo em ambientes mais agressivos, por exemplo, aqui em classes de exposição, ao risco de corrosão das armaduras por exposição ao CO2, portanto, neste caso com a consequente carbonatação do betão, a vida útil estimada para diferentes recobrimentos pode atingir 200 ou 300 anos, quer dizer, uma coisa absolutamente notável. E mesmo para uma ação que é muito mais agressiva, que é uma ação não, neste caso uma exposição muito mais agressiva, que é a exposição aos cloretos, promove muito maior risco de corrosão das armaduras para o mesmo nível de recobrimento. Geralmente os recobrimentos são maiores exatamente por isso, mas para além disso há outros fatores que são determinantes. Portanto, a utilização de pozolanas, de material pozolânico nestes betões, melhora substancialmente a resistência do ponto de vista de penetração de cloretos. Então, nós sabemos perfeitamente que há uma classificação em função do coeficiente de migração de betões, neste caso os betões com leca, portanto, podem ter desempenhos muito elevados do ponto de vista da resistência, e que tem tendência ainda a melhorar com a idade pelo efeito pozolânico, portanto, com valores bastante baixos. Do ponto de vista de previsão de vida útil para este tipo de exposição, claramente também que temos a possibilidade de ter com recobrimentos mais ou menos moderados, vidas úteis muito elevadas, apesar da severidade, portanto, da exposição aos cloretos. Isto porquê? Porque é betão leve, comporta-se geralmente bem, se a matriz estiver bem formulada, terá naturalmente um bom desempenho. Quanto à retração, também já expliquei noutras sessões, portanto, os betões leves geralmente têm, pela ação da cura interna melhorada, aquela absorção que entra na leca, depois vai hidratar a matriz e provoca uma zona de desempenho melhorado na interface com a matriz. Isso reduz drasticamente a retração e resulta em valores de evolução de retração que geralmente não ultrapassam 30% da previsão dos regulamentos se usarmos leca saturada. Mas muitas vezes anda nos 5% ou 10%. Portanto, um valor muito baixo, quase nulo do ponto de vista de retração. Também a fluência, conseguimos prever o seu comportamento. A fluência dos betões leves é substancialmente mais baixa que os betões correntes, geralmente ainda próxima de 1 ou mesmo 1 do ponto de vista de valor a tempo infinito. E, portanto, estes valores geralmente são 50% ou mais abaixo do que é a previsão dos regulamentos.
Ora bem, então falámos, portanto, sobre os betões leves com baixo teor de carbono, formulados com baixo teor de cimento e com adições pozolânicas. Então vamos ver especificamente como é que se comportam betões em geral com adição de argila calcinada. Portanto, esta argila que foi testada é uma argila calcinada nos fornos da Leca, portanto, a matéria-prima extraída nas instalações e, portanto, na produção da fábrica da Leca, e é calcinada nos fornos da Leca também, depois é moída e foi este material que foi testado. Do ponto de vista de enquadramento, a argila calcinada é uma pozolana natural, que é calcinada, portanto. Tem enquadramento na EN 197, do ponto de vista de ser utilizado como material pozolânico, e a composição da argila calcinada deve ser essencialmente sílica, mais de 25% de valor reativo, e alumina também com óxidos de ferro, que geralmente andam à volta dos 2, 3, 4%. Isto tem um aspecto relevante do ponto de vista estético, que é a cor. Portanto, os óxidos de ferro geralmente têm aquela cor tipo avermelhado ou tijolo, que vão conferir uma cor mais nessa vertente à argila calcinada. Além de outros óxidos. Portanto, ligantes com argila calcinada, a EN 197 permite então ter um cimento Portland pozolana, com clinker e com pozolana até 35%, depois pode ser A ou B consoante a percentagem de substituição. Podemos ter Portland composto, com clinker, pozolana calcinada e outras adições até 35% no total. E cimento pozolânico com clinker, já será um cimento, um CM4, os outros já são CM2, sempre composto. O pozolânico com clinker, pozolana calcinada e outras pozolanas até 55%. Portanto, permite eventualmente substituições elevadíssimas de teores de cimento. E, por fim, o cimento composto com clinker, escória de alto forno e então pozolana calcinada e outras pozolanas ou cinzas até 50%. Portanto, nós temos margem para fazer cimento composto com argila calcinada, com percentagens de substituição elevadíssimas. Isto não é por qualquer motivo, é porque de facto este material tem potencial para ter um desempenho igual ou superior ao do cimento até certa dosagem. Este tipo de abordagem que fizemos, portanto, para o ligante cimento pozolânico, com a combinação de cimento Portland e argila calcinada, adição de filler calcário que forma um pó-ligante designado no projeto bastante conhecido como LC3, portanto, com uma ternary mixture, que é uma mistura com 3 componentes de pó na pasta. A elevada compacidade, no estudo que temos estado a desenvolver, portanto, com valores entre 0,82 e 0,86, em que esses valores são, em percentagem, constituídos sólidos, utilização de superplastificantes e otimização de distribuição de agregados. Portanto, como veem, comparativamente, vocês veem aqui à esquerda, o cimento, o filler, cor clara, portanto quase branco, e a argila calcinada, cor tijolo. Comparativamente podem ver que o betão, tipicamente de cor cinzenta, com cimento cinzento, resulta depois com um betão com um tom rosa velho, portanto esse aspecto que vem na imagem. Do ponto de vista estético, não tem problema nenhum se não for betão à vista com requisitos que seja especificamente cinzento ou branco. Portanto, do ponto de vista estético, se não for tão à vista com esses requisitos, não há qualquer impedimento. Aliás, até pode ser uma mais-valia, porque há uma tendência crescente para usar cada vez mais betões com diferentes tonalidades de cor, e muitos deles que são procurados têm exatamente este tipo de tonalidades, que é uma coisa que nós também temos trabalhado. Nós podemos especificamente ajustar a cor para chegar a um determinado valor especificado. Então, como é que se comportam estes betões com adição de argila calcinada? Bem, a resistência à compressão tem um aumento notável. Neste caso, nós vemos aqui, eu tenho muito mais resultados, obviamente não quis saturar a apresentação com isso, mas comparei com um betão de referência, formulado para ter cerca de 40 megapascal aos 90 dias, portanto aos 28 tem um valor mais baixo, mas evolui. Aliás, dá para ver aqui a curva de endurecimento. Aos 90 dias estão todos ali cerca dos 40 megapascal, tenho outros botões para outros níveis de resistência, neste caso peguei só neste exemplo. E formulei botões também com cinza volante, com adição de cinza volante e cimento e filler.
também para atingir o mesmo target de resistência aos 90 dias, sabendo que as não evoluem tão rapidamente, mas, portanto, chegam cá. Portanto, aos 90 dias andamos aqui nos 40 megapascal. E depois fiz a mesma coisa, usando exatamente a mesma formulação, com argila calcinada em vez da cinza volante. Tudo o resto é igual, portanto, é uma comparação direta do ponto de vista de desempenho. Reparem que, comparativamente, quer ao botão de referência, que é um botão formulado com parâmetros normais, com uma dosagem de cimento muito mais elevada, neste caso com 250 kg, e mesmo assim não é exagerado, mais fila, temos um desempenho de aumento de resistência até mais de 50% quando comparado com o botão com cinza volante e com o botão de referência com cimento. Portanto, principalmente, um aumento mais eficiente quando usamos maior percentagem de argila calcinada. Reparem, aqui temos substituições até 35%, mas se formos até 50%, tem igualmente resultados que têm os mesmos valores de resistência. Portanto, quanto mais verifica-se que com menor percentagem de argila calcinada adicionada o desempenho é melhor, mas não é extraordinário, mas quando aumentamos substancialmente a percentagem de substituição podemos ter ganhos absolutamente notáveis, que podem exceder os 50%. Quanto à resistência à tração, embora esteja relacionada, não conseguimos o mesmo ganho de resistência, também é natural, mas mesmo assim temos aumentos até 25% quando comparado com o botão com cinza volante. Portanto, o mesmo botão formulado com cinza volante e com argila calcinada tem este ganho de resistência para a argila calcinada e também comparativamente ao botão de formulação corrente. Também o ganho de resistência, podem ver aqui na argila calcinada, portanto nas últimas duas barras, o ganho é maior quando temos maior percentagem de substituição de cimento por argila calcinada em teor de massa. O módulo de elasticidade segue mais ou menos uma tendência semelhante. Também temos aumentos até cerca de 30% no botão com argila calcinada comparativamente ao corrente. Claro que se pensarmos agora numa lógica posterior de adicionar os agregados leves, o módulo de elasticidade baixa, portanto é inevitável, mas ainda assim nunca baixa tanto como baixaria com o tipo de matriz de base. Este aumento também é maior no botão com maior teor de argila calcinada. Tenho que salientar uma coisa, que é, quando formulamos estes botões, se reduzimos cimento, não é só colocar argila calcinada, portanto, colocamos também um pequeno incremento da compacidade. Quanto à resistência à carbonatação para estes botões, portanto, há uma redução elevada da profundidade de carbonatação, apesar da forte redução do teor de clinker. Nós sabemos que, para além de outros aspectos, a percentagem de clinker é absolutamente determinante para aumentar a resistência do botão, quanto à carbonatação. Mas ainda assim, jogando com os outros parâmetros dos botões low carbon com elevada compacidade, nós conseguimos ter ganhos de resistência, principalmente de resistência à carbonatação, principalmente quando usamos maior teor de argila calcinada. Reparem que a redução da profundidade de carbonatação é até 50% comparado com o botão com cinza volante, aqui no gráfico podem ver, e até cerca de 20% essa redução quando comparado com o botão corrente, mesmo com um teor de cimento muito mais elevado. E essa redução, portanto, é maior com uma maior percentagem de substituição. Em consequência, há um aumento elevado da vida útil para classes de exposição XC, portanto, associadas já à carbonatação, que é notável. Melhor ainda é o desempenho do ponto de vista de resistência à difusão de íons cloreto. Portanto, o coeficiente de difusão de cloretos sofre uma redução com a utilização da argila calcinada, que vai até 93% quando comparado com o botão com cinza volante, vai até 95%, isto aos 28 dias, até 95% quando comparado com o botão corrente, principalmente com o dobro do teor de cimento, e a maior redução ocorre com o maior teor de argila calcinada, também à semelhança de todos os outros aspectos. Em consequência, temos um coeficiente de difusão que pode ser inferior à unidade, até pode ser inferior a 0,5, que é algo extraordinário. Esta elevada resistência à penetração de cloretos ocorre logo em idades jovens, que é uma vantagem enorme também do ponto de vista de
de pré-fabricação. Portanto, nós, para além de termos resistências elevadas em idades muito jovens, também temos logo uma resistência muito elevada do ponto de vista de resistência aos cloretos. Há uma facilidade também elevada do ponto de vista de controlar a medição através da medição da resistividade. Portanto, nós sabemos como é que pode evoluir esta mesma resistência. E a elevada resistência aos cloretos ocorre também mesmo após exposição em idades mais avançadas, superior a 90 dias, com redução até 75% em relação ao botão com cinza volante. Portanto, com maior teor de argila calcinada. Portanto, quando usamos maior teor de argila calcinada, é praticamente imbatível comparativamente a quase todos os outros produtos, incluindo a cinza volante, principalmente porque ela reage muito mais tarde. Ora, para finalizar, nós pensamos, portanto, esta lógica de associar os botões low carbon com argila calcinada, com reduzido teor de cimento, aos botões leves, portanto, que já são botões extraordinários, e, portanto, se pudermos utilizar na sua matriz este tipo de abordagem, fazemos aqui uma fusão de dois botões especiais e ficamos com um botão com potencial de ganho e de vantagens extraordinário. Então, qual é a lógica? A lógica é manter a reduzida emissão de dióxido de carbono do ligante, portanto, usar um ligante com reduzido teor de clinker, consequentemente com menor pegada carbónica, e depois combinar então a matriz low carbon com 2 ou 3 ligantes, neste caso usei o LC3, portanto, com cimento, argila calcinada e filler, com agregados leves, leca. Ora bem, podemos ver perfeitamente, é pegar num botão leve, pegar numa matriz com argila calcinada, juntar os dois e ficamos com este botão. Reparem na cor do botão, portanto é um botão com um tom rosa velho, quando se mistura o cimento cinzento com o filler e a argila calcinada. Claro que esta cor não é propriamente fixa, isto depende dos parâmetros de formulação e da própria percentagem de argila calcinada. Para percentagens menores, até cerca de 15%, é quase imperceptível na cor. Se continua a ter um tom acinzentado, a partir daí começa a ficar mais esta tonalidade. Portanto, esta combinação da matriz low carbon com agregados leves não traz nenhuma dificuldade do ponto de vista de mistura. Aliás, podem ver na imagem, fazer este botão é nada mais nada menos que isto. Usa-se a leca pré-saturada ou satura-se a leca, como disse há pouco, 5 minutos ou pouco mais que isso, com uma percentagem da água. E a partir desse momento temos uma estabilização daquela velocidade de absorção rápida da água. Junta-se o ligante mais a areia e, portanto, mistura-se em traço, que já não é completamente seco, mas quase seco, e adiciona-se o resto da água com o superplastificante diluído e, portanto, mistura-se, faz-se a amassadura, até ter a consistência que pretendemos, depois de estar naturalmente a mistura certa do ponto de vista de especificação, inclusive das propriedades em fresco. E o resultado final é novamente comparando, portanto, quando tornamos peças, neste caso moldes de laboratório, mas podemos ver perfeitamente a diferença de cor entre o botão corrente, portanto, com cimento ou com cimento e cinza, com cimento e cinza volante, com cimento e sílica de fumo, comparativamente ao botão com argila calcinada, portanto fica com uma cor completamente diferente, que pode ser uma clara mais-valia. Ora bem, então como é que se comportam estes botões? Bem, estes botões é só juntar um bocado melhor nos outros dois. Portanto, nós sabemos que a resistência evolui muito rápido, por causa da argila calcinada ter uma reatividade também, juntamente com o cimento, relativamente cedo. Logo aos 3 dias podemos ter cerca de 70% da resistência que atinge aos 28 dias. Portanto, uma idade jovem com uma resistência muito elevada. A massa volúmica é bastante reduzida. Pode ser, claro que agora depende do nível de resistência. Se quisermos um botão com 1.6 de densidade, naturalmente não vamos atingir uma resistência da ordem dos 60 megapascal, mas se calhar ali entre os 40 e os 50 já conseguimos. Tudo isto é possível porque estamos a trabalhar com materiais de comportamento notável. O próprio cimento é muito reativo, portanto, o cimento CEM1, o cimento Portland, usamos pouca quantidade para não ser muito carbónico, e a argila calcinada reage muito bem, portanto, a posteriori com o cimento e com
com uma compacidade elevada, também ajudada com o filler, e conseguimos ter um desempenho da matriz muito elevado. Por consequência, consoante a leca que lá está e a proporção de leca, vamos ter um betão com uma determinada resistência, uma determinada densidade. Mas usando toda a lógica de formulação anteriormente explicada, portanto, nós sabemos controlar quanto é que isto vai ter. O betão final, como disse, apresenta todas as vantagens e influências que são combinadas do betão leve com o betão de ligante pozolânico com adição de argila calcinada ao cimento Portland, e como tal temos uma série de vantagens. Elevada resistência à carbonatação, claramente garantida. Elevada resistência à difusão dos cloretos, porque apesar de termos agregados leves, nós sabemos que a migração dos cloretos também não ocorre de uma forma muito mais desfavorável pelo facto de ter os agregados porosos. E, portanto, a matriz acaba por ser o elemento mais fundamental para estabelecer esta resistência, embora tenha também uma pequena influência dos agregados leves. Mesmo para betões com resistência corrente, porque se fizermos um betão com uma resistência, com uma densidade baixa, ele não vai ter uma resistência muito elevada, mas pode ter uma resistência do ponto de vista de cloretos absolutamente notável. Qual é a consequência disto tudo? É ter um betão estrutural leve, muito mais sustentável, com elevado desempenho mecânico em todas as vertentes e com elevada durabilidade, com uma vida útil bastante acrescida do ponto de vista de previsão, com exposição a classe XC, portanto associadas à carbonatação, e classe XS associadas à exposição a cloretos. Portanto, com isto termino a minha intervenção. Queria só deixar aqui uma palavra de gratidão. Portanto, alguns certamente saberão quem é. Quem não sabe, fica aqui a menção. Portanto, infelizmente, faz cerca de 10 anos que nos deixou. O professor Jorge Lourenço, portanto, um exemplo, um professor, um homem culto, amigo, que tratava os seus alunos e os seus colegas mais novos quase como filhos, sem, obviamente, querer diminuir o papel de um filho. Portanto, agradeço-lhe e deixo aqui a sua memória, porque é, de facto, importante preservar a memória de quem deu tanto, e, portanto, tenho certeza que estará muito orgulhoso. Muito obrigado.